Boa noite, irmãos e irmãs. Que as bênçãos de Deus, a paz que vem do Cristo e as boas vibrações que emanam da espiritualidade superior recaiam sobre todos nós. O tema de hoje é um tema bem conhecido nosso, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos. É um tema que nós temos já, quem já está na doutrina há algum tempo, ou estuda o Evangelho, seja o Evangelho segundo Allan Kardec, ou na fonte, dos evangelistas, está bem entendido não digo, mas é bem familiarizado com esta passagem das bem-aventuranças, que fala: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá condenação no fogo do inferno. Essas 3 passagens aqui estão em Mateus. Só colocando uns adentros aqui, quando fala em raca, é uma palavra hebraica que a pessoa falava com desprezo, cuspindo no chão, que significava algo como homem reles. Aqui Cristo está colocando um exemplo que a ofensa ela não é somente física, mas também verbal. Porém, para a reflexão de hoje, que hoje a reflexão vai ser um pouco técnica, digamos assim, por causa que é um assunto bem atual. Todos os assuntos do Evangelho são. O Evangelho ele nunca perde a validade moral dele. Mas quando eu abri hoje assim, vi um itemzinho, tá? Que é depois do capítulo injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, aqui nas instruções dos espíritos, e tem um item falado por um espírito amigo. Não está o nome do espírito aqui, ele só se revela como espírito amigo. Em Havre, em 1862, que deu essa comunicação, que eu olhei ali e pá! O item é a paciência, que é algo que tem nos faltado muito, a nós todos, fora aqueles que já alcançaram um estado evolutivo, que já conseguiram conquistar plenamente o dom da paciência. Eu não consegui. E acredito que a maioria das pessoas que estão escutando agora, grande parte também não. É difícil esta tal de paciência. Mas importantíssima, porque este espírito, no final deste item, ele coloca essas palavras bem no finalzinho, na última linha. Ele nos diz assim, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. É palavras desse espírito superior. Sede, pois, pacientes, sede, pois pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Ele está colocando ser paciente, ser cristão, de uma maneira que uma coisa não dá para se viver sem a outra.
Quem é cristão em sua plenitude é paciente. Nem todo ser paciente é cristão. Temos tantas visões de mundo e religiões, mas para ser cristão plenamente é necessário ser paciente. Não é o que estou falando, é este espírito amigo. Porém, embora o mundo tenha evoluído muito em vários aspectos, na medicina, temos um vírus que começou uma devastação agora há meses atrás e já estamos encaminhando-se para uma vacina. É um exemplo. A ciência conseguiu se fotografar um buraco negro há pouco tempo atrás, acho que foi mês passado. Então o mundo ele tem evoluído muito na questão científica, e também moral, em muitos aspectos, porque tem coisas que hoje não se tolera e que no passado eram rotineiras e normais, eram naturalizadas. Mas esse avanço da ciência, ele causou um efeito também que é positivo, mas tem uma consequência que também é negativa. Por exemplo, os efeitos da globalização, da aldeia global. Hoje as pessoas têm contato em tempo real, né? Tendo apenas um acesso à internet, que hoje não é algo tão difícil, embora haja muitas pessoas em situações de miséria e excluídos digitais, que são chamados também, porque não têm acesso a essas informações digitais, não vivem o mundo online. Mas esta forma que o mundo se molda hoje, pequeno, diminuto, na questão de transporte, na questão de informação, ela teve um efeito que também não foi muito interessante, muito positivo para muitas coisas, mas para outros nem tanto. Algo que afeta a nossa paciência. Muitas pessoas conectadas, muitas informações geram o quê? Muitas formas de pensar. Quando se tem muitas formas de pensar, amplia-se muito também, na mesma proporção, as formas de discordar do pensamento do outro, pensamento alheio. Então hoje nós vivemos muitas vezes com a flor da pele, o fenômeno das redes sociais. Hoje a gente bota indireta no Facebook, a gente quer falar para alguém especificamente, né? Ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, a gente quer dar um recado de algo que nós não gostamos no outro. Antigamente a gente ligava para a pessoa ou chamava para conversar, né? Precisamos tirar uma questão a limpo. Hoje a gente dá uma indireta ali. Muitos que não têm nada a ver já ficam preocupados e isso gera estresse. E os nervos, a flor da pele e os nervos afloram. E tudo isso junto, essa fase de transição planetária que nós estamos vivendo, onde estamos em ebulição, tanto que foi dito que o aumento até mesmo de suicídios iam ser bem críticos nessa fase que estamos passando, porque as pessoas se esgotam. Muita informação, muita também a questão espiritual de transição, gera conflito. E a maneira de lidar com os conflitos estão muito, tudo nessa questão
como eu tinha falado, a internet, a informação, tudo, chegamos a polarizar um país entre os que são do lado de determinada ideia, os que são adeptos a outra ideia. Estamos com os nervos aflorados e muitas vezes mentalmente esgotados. Então eu acredito que estamos passando por um momento onde a falta de paciência impera. Estamos num momento crítico, onde as brigas, as discussões tomam-se proporções globais. Porque antes, quando nós tínhamos uma desavença com alguém na forma de pensar, nós resolvíamos, ficava aquilo restrito ao núcleo familiar ou ao núcleo de trabalho, né? Ou entre esses indivíduos que estão no centro da discussão. Hoje, toda discussão, todo conflito extravasa para todos os lados sociais e se torna público mundialmente. Então estamos esgotados. A gente vive a discussão de outros, as ideias dos outros, e vivemos em contradição, em conflito de pensamento, de ideias, e a paciência está nos faltando. E isso se reflete também aí onde eu queria chegar, porque eu só falei em questão da sociedade. Mas, Diogo, a palestra não é espírita? Tu tá falando da questão da sociedade, tá? Mas isso se reflete na casa espírita. Por causa que a casa espírita, embora a gente trata de assuntos espirituais pós-desencarne também, porque todo assunto é espiritual, porque somos espíritos. As coisas do mundo também são espirituais, porque são comandadas, feitas, elaboradas por espíritos encarnados. E desencarnados ali influenciando positivamente ou negativamente. Mas o centro espírita é um reflexo da sociedade onde ele vive. Então, essa falta de paciência, esses conflitos que aqui estão acontecendo, se refletem dentro de uma casa, entre trabalhadores, entre estudantes, entre simpatizantes. Isso não é nada bom. Eu não tenho conhecimento de causa, mas acredito que muitas casas já tenham fechado por essa falta de paciência, por essa geração de conflitos tão comuns na época atual. Não podemos deixar que isso aconteça. De forma alguma. Isso é tão grave que o excesso de informações, muitas válidas, outras nem tanto, porque nem toda informação é conhecimento, informação é uma coisa, conhecimento é outra. E isso se propaga de uma forma que muda muitas vezes até a maneira, várias formas de ver a doutrina, várias formas de ver a mesma doutrina. Mas não tem várias formas de se ver a doutrina. A doutrina só pode ser vista pela lente do Evangelho. A única maneira de ver a doutrina é pela lente do Evangelho, não uma outra. Então, não tem que estar, eu penso isso, eu penso aquilo. Na verdade, as discussões, elas devem servir para somar. Toda crítica deve ser para somar. Só que nós estamos perdendo. Estamos nos perdendo. Muitas vezes. Em discussões, em bate-bocas, dentro e fora, familiares, profissionais. E isso se reflete na casa que deveria ser uma casa de oração. Em muitas casas. Então, acho que é momento de todos nós refletirmos. E lembrar, ser cristão e ser paciente é algo intrínseco. E outra, não podemos esquecer da lei de sociedade.
A lei de sociedade é uma lei divina, está entre as leis ali todas que nós está na codificação kardeciana. Uma das leis nos diz que vivemos em sociedade para aprendermos. Para aprendermos. Não estamos à toa. O ser humano disse um filósofo, que o ser humano ele é um animal social. Ele usou o termo animal porque nós encarnados temos nossa parte biológica também, não somos só isso, né? Somos animais também, só que dotados de espírito, de princípio inteligente. Dotados de princípio inteligente, mas cheio de instintos. E quanto mais próximo da animalidade que habita em nós, mais distante da espiritualidade do seu esplendor. Mas somos sociais, biologicamente, como animais, e também sociais na questão espiritual. Nós precisamos da experiência do outro. Nós precisamos exercer a empatia e nos colocar no lugar do outro. E para isso é necessário paciência. Algo bastante difícil. A bênção da dor já é conhecida nossa, muito foi falado. Diz aqui, nesse espírito amigo, nessas palavras, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com uma dor neste mundo para a glória no céu. Ele fala isso por causa que a dor purifica, a dor depura e faz mais brevemente quitarmos nossos débitos. Quem tem o mínimo de conhecimento espiritual sabe disso. Só que nós temos que falar da questão também da paciência dos tempos modernos. As dores modernas, gerada por esses conflitos da atualidade, que advém desses vários canais de informações, de princípios, de ideias. Não podemos deixar que isso se reflita na nossa espiritualidade, não podemos deixar que isso se reflita dentro de uma casa, de um lar, onde trabalhamos, e dentro da casa espírita, ou do culto evangélico, ou dentro da igreja, ou dentro da terreira, ou dentro de qualquer manifestação que pregue a evolução espiritual. Eu acho que é necessário para nós muita prece, começando os trabalhos, começando as reuniões, pedindo, por favor, paciência, não só com os outros, mas paciência com nós mesmos, que também a gente falta com a paciência para com as nossas próprias limitações. Concluindo, paciência é caridade. Tá? Paciência é caridade. E fora da caridade não há salvação. Tá? Então, é necessário deixar que Cristo vive em nós, refletirmos muito no nosso dia a dia essas questões de como agir, de como Cristo faria, de como Cristo agiria. Obviamente que não vamos agir iguais a eles, por causa que entre nós e ele há bilhões de anos de estrada espiritual, mas ao menos tentar. Termina assim a mensagem de nosso espírito amigo, falando de paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes de espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, pois esta palavra resume tudo. Obrigado.